Por mais que seja até um assunto simples de se explicar, é uma coisa que não é tão difícil esse assunto de nós entendermos, mas mesmo assim causa confusão na cabeça de muitas pessoas. E ainda que seja simples, muitas pessoas acabam errando a resposta, porque quando você pergunta para alguém e faz essa pergunta e você fala: Deus se arrepende ou não? Será que nós podemos, através da nossa oração, mudar o coração de Deus, mudar a vontade dele? Porque o que as pessoas pensam? Se não pode, por que então termos fé no nosso coração? Se a gente não pode mudar, para que então que a gente faz a oração? Afinal de contas, Deus não vai mudar mesmo? Então, para que eu vou orar? Então, as pessoas falam que Deus muda, que a nossa oração é a chave que muda a mão de Deus, que Deus pode mudar os seus propósitos através da nossa oração. E quando nós estamos enfermos, o que nós fazemos? Ou pedimos para que alguém faça um grupo de oração e todos nós falamos: olha, na oração, pede pela minha vida porque eu estou passando por isso. Por quê? Porque a gente está passando por um problema, uma enfermidade, seja doença, seja na área financeira, seja matrimonial. Essas são as orações mais pedidas, né? A parte financeira, a parte da saúde e a parte matrimonial. O seu lar, de uma forma geral, né? Não apenas o casamento, mas o seu filho que esteja bem. É algo dentro da sua casa, né? São as 3 orações mais pedidas. Então a gente ora e pede oração para quê? Para que Deus nos ajude. Nós estamos passando por um momento difícil, a gente pede oração para que Deus de repente mude o propósito dele. E às vezes as pessoas pensam isso: bom, afinal de contas, minha oração muda ou não muda o propósito de Deus? Bom, se eu vou morrer e ele já decretou que eu vou morrer com essa doença, que eu estou aqui no leito, que eu estou aqui no hospital, para que então que eu vou orar? Para que fé no meu coração, se ele não vai mudar mesmo? Ele vai me levar daqui a uma semana? Para que orar? E às vezes a pessoa se pergunta sobre isso. Afinal de contas, Deus muda ou não muda de opinião? Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus possa te abençoar poderosamente. É isso que nós iremos ver e aprender, ou pelo menos tentar aprender, tentar explicar sobre esse assunto. E eu gostaria de ler um texto que é muito conhecido por todos nós, que se encontra no livro de Isaías, no capítulo de número 38, que a gente vê a oração de Ezequias. Diz assim a palavra do Senhor: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias ao rosto para a parede e orou ao Senhor: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, que andei diante de ti em verdade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias amargamente. Então, só esses 3 primeiros versículos, depois a gente vai dar continuidade na explicação. Meus irmãos, Isaías entra no palácio, até porque ele era o profeta e tinha autorização para poder adentrar sobre aonde Ezequias estava. E ele veio trazendo uma dura palavra para Ezequias. E ele disse: Ezequias, põe a tua casa em ordem, porque tu morrerás e não viverás. Meus irmãos, imagina você
chegar um profeta de Deus, eu já falei em outros vídeos, que hoje em dia está tão difícil de achar esses profetas de Deus, porque a gente vê, né, essas pessoas que estão enriquecendo com o evangelho, que se diz profeta, mas que não é profeta coisa nenhuma, né? Mas eu não quero entrar nesse tema de cachês milionários. Mas hoje em dia está tão difícil de nós encontrarmos de verdade um homem de oração, um homem com o coração quebrantado. A gente tem visto realmente muito mais aproveitadores da palavra de Deus. A gente vê muito mais escândalos do que milagres. Hoje a gente vê mais escândalos do que milagres. Mas enfim, imagina se entra um profeta como Isaías. Pronto, não vou comparar com ninguém dos dias atuais, que está difícil, né? Mas imagina Isaías entrando, se você fosse dessa época dele, ou se Isaías estivesse nos nossos meios, e Isaías fosse até a sua casa e falasse assim: olha, fulano de tal, eu vim aqui para trazer uma palavra para você. E é pelo semblante, pelo rosto de Isaías, você poderia ver que não era nada bom. Porque quem traz uma palavra dessa natureza, irmãos, ele não vem brincando. Aproveitando para falar isso, a gente vê muitos pregadores, comediantes hoje em dia, muitos pregadores que estão aí fazendo a igreja de circo, né? Virando palhaços para poder alegrar o auditório, para poder fazer todo mundo se escangalhar de rir. Irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Isaías, quando ele chega para falar para Ezequias, quando Isaías chega para falar com Ezequias, irmãos, ele não vem contando piadinha da loura, não. Ele não vem contando piadinha do papagaio. Olha, irmãos, eu vim aqui, ô Ezequias, eu vim aqui para te contar uma que tu vai morrer de rir. Muitas pessoas, irmãos, estão usando a igreja. Não estou dizendo que na igreja tem que ser aquele cara carrancudo, cara de delegado, como se fala, né? Cara de delegado, aquele cara que não dá um sorriso. Não é isso, não. Só estou falando, irmão, que há pessoas que exageram demais. E ao invés de trazer a palavra de Deus, porque há muitos pecadores ali que precisam ouvir uma palavra dura, uma palavra de arrependimento, a pessoa fica contando piadinhas engraçadas. E no final do culto você fala assim: o que você achou da mensagem do culto? Adorei, muito boa essa igreja, gostei muito desse pregador aí. Claro, não tocou na ferida dele, pelo contrário. Fez o camarada rir o tempo todo. O cara falou assim: quero voltar nessa igreja. Gostei muito desse pregador aí. Ele tem umas piadinhas bacanas, gostei. Irmãos, você imagina um médico também chegar para um paciente, ou para a família do paciente, melhor dizendo, aquele paciente que tem poucos dias de vida, porque infelizmente, irmão, a medicina acerta, não sempre, porque Deus é o Deus da cura. Deus, ele pode fazer o que ele quiser, ele pode desenganar o médico, né? O médico pode desenganar o paciente, mas Deus cura. Agora, é toda hora que isso acontece? Não, seria bom, né? Seria bom que toda hora que a gente orasse, Deus intervisse na nossa vida. Só que o médico chega, irmão, para a família, aquele paciente do estado terminal, do estado crítico, que tem 1 mês de vida, que tem 3, 6 meses de vida, quando ele reúne a família para conversar, ele também não vem contando piadinhas, ele vem falando de um assunto sério. Então, irmãos, Isaías, quando entra para falar com Ezequias, ele vem sério, e Ezequias olha para ele e fala: ô Isaías, qual é o recado que tu tens da parte de Deus para entregar? E Isaías fala: olha, Ezequias, põe a tua casa em ordem, porque tu não morrerás. Tu morrerás e não viverás. Me perdoe, tá, irmão? Tu morrerás e não viverás. Irmãos, imagina você recebendo essa notícia. Você entraria em desespero, irmão. Quem é que não ficaria desesperado? Quem é que quer morrer, irmão? Você tem muitos planos, você de repente tem filho pequeno,
você tem muitos projetos de vida, você quer comprar uma casa bonita, você quer comprar o teu carro, quer trocar de carro, quer viajar com a sua família, está com projetos na empresa, você está prestes a ser promovido, você está cheio de planos, nessa terra, é claro, né? Nessa terra. Mas, você gostaria de ir embora hoje? Seja sincero, eu tenho certeza que não. Eu tenho certeza. Se você falar que sim, procure um psicólogo, um psiquiatra, porque você está precisando. É claro que a gente não quer ir embora. Irmãos, a gente nunca quer ir embora. Você pode ter um avô com 100 anos, 110 anos. Não vou falar 120, que é muito difícil uma pessoa chegar aos 120, né? Só lá no Japão tem um pessoal lá que chega nessa idade, né? Mas assim, pode ter 110 anos. Teu avô está doente, teu avô está enfermo e você gosta muito dele, é uma pessoa muito querida, a família toda ama, teu avô tem uma história espetacular, fantástica, teu avô foi um cara sobrenatural, assim, extraordinário. Teu avô está doente e a família está vendo que ele está partindo, ele está indo embora. Qual é a oração que você faz? Você fala assim: Senhor, leva logo meu avô, ele já viveu bastante, 110 anos, já deu o que tinha que dar, Senhor, já passou da idade. Pode levar, Senhor, leva logo, não cura mais não dá mais nenhum ano de vida para ele não, chega, já viveu muito. É assim que você ora? Eu tenho certeza que não. O que você vai falar? 110 anos tem seu avô ou teu bisavô, dependendo da tua idade, né? E você vai falar: Senhor, meu bisavô, o meu avô está doente, Senhor, ele está com essa enfermidade, estamos aqui orando, cura o meu vovozinho, cura, Senhor, dá mais saúde para ele, restaura a saúde dele. Você não ora assim? Por quê? Porque a gente não quer nunca perder o nosso familiar, o nosso ente querido. Irmãos, você imagina Ezequias recebendo a notícia daquela ali, ficou desesperado, porque muitos projetos, irmãos, que ele tinha na vida dele, óbvio. E o que ele faz? Ele vai para a parede e chora. Parece até o Kiko, né? Lembra do Kiko lá do Chaves? Que ele ia para a parede assim, ficava chorando. Ezequias faz igual o Kiko. Ele vai para a parede e ele começa a chorar. E o que acontece, irmãos? Nós iremos ver aqui agora, nós iremos ler o versículo de número 4. Olha o que esse versículo diz. Versículo de número 4, Isaías 38. Então veio a palavra do Senhor a Isaías: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, acrescentarei aos teus dias 15 anos. Olha só, meus irmãos, olha que coisa maravilhosa. E o que acontece, irmãos? Quando a gente lê esses versículos que nós acabamos de ler, principalmente esses 4 versículos aqui, gera essa dúvida na nossa mente. Afinal de contas, Deus mudou ou não mudou de opinião? Porque a gente está vendo aqui que sim, ele mudou, através da oração de Ezequias. Bom, Isaías chega lá e fala: olha, põe a tua casa em ordem, porque tu morrerás e não viverás. Ó, vai morrer. Daqui a pouco ele vai para a parede, ora, daqui a pouco chega Isaías de novo: olha, Deus ouviu a tua oração, tu não vai morrer, Deus está acrescentando a tua vida mais 15 anos. Então o que a pessoa pensa? Bom, então se Ezequias não fosse para a parede orar, provavelmente ele morreria nos próximos dias ali, mas como ele foi para a parede e orou, isso fez Deus mudar de opinião. E isso causa dúvida na vida da pessoa. Afinal de contas, Deus muda ou não muda de opinião? Como eu disse no início do vídeo, esse texto, essa pergunta, na realidade, é uma pergunta muito fácil
de ser resolvido. Mas eu gostaria de ler mais 2 versículos para que a gente pudesse entender um pouco mais. Eu gostaria de ler Oséias, capítulo 11. Oséias, capítulo 11. O finalzinho do versículo 8 diz assim: está comovido em mim o meu coração, todas as minhas compaixões a uma se acendem. Deus está dizendo que está comovido, que ele se comoveu pela atitude do povo. E vamos ler mais um, que está em Malaquias, capítulo de número 3, versículo 6. Diz assim: eu, o Senhor, não mudo. Afinal de contas, ele muda ou não muda? Meus irmãos, um dos atributos de Deus é justamente esse. Deus é onisciente, Deus é onipotente, Deus é onipresente, Deus é justiça, Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é imutável. O Senhor, ele não muda. Então você pode estar falando assim: então quer dizer que Deus não muda? Não, ele não muda. Mas você fala assim: mas como não, irmãos? Como não muda? Olha, irmãos, eu vou ser bem sincero para vocês. Antes de preparar um vídeo para poder gravar para o YouTube aqui, para poder ser edificante para a nossa vida, realmente eu procuro estudar bastante sobre o assunto. Eu não venho para cá despreparado. Realmente eu preparei, como se fosse uma aula da EBD, né? E eu não venho despreparado. Realmente eu estudo. Nem sempre sai do jeito que eu quero. Alguns realmente me surpreendem. Eu fui até bem, eu expliquei bem no final do vídeo, né? Eu tenho essa sensação que expliquei bem. E alguns vídeos já saí daqui, sim, meio que frustrado, né? Um pouquinho. Me preparei bastante. Quando eu chego no final do vídeo, eu falo: não foi aquilo que eu queria falar, não saiu do jeito que eu queria. Realmente eu fiquei um pouco decepcionado, né? Mas eu confesso para os irmãos que, estudando um pouco sobre esse tema e vendo que outras pessoas falavam, outros pregadores, outros líderes, outros grandes mestres, eu vejo que realmente, irmãos, a grande maioria deles fala que Deus muda. Mas na realidade, Deus não muda. Olha, quem sou eu para querer contrariar esses gigantes do Evangelho? Mas eu estou tentando, como eu disse aqui no início do vídeo, eu vou tentar explicar, né? Não sei se eu vou conseguir. Bom, irmãos, quando Deus permite que o ser humano, através da inspiração divina, venha realmente começar a escrever os relatos bíblicos, quando ele começa a usar o homem para poder escrever o cânon sagrado, a sua palavra, Deus permite para que esses homens usem linguagem antropomórficas e antropopáticas. O que isso quer dizer, irmão? Isso quer dizer, irmão, que muitas vezes entra uma linguagem humana para a gente querer tentar explicar um Deus que é infinito, um Deus que que sabe todas as coisas, um Deus que é onipotente, um Deus que é onipresente, um Deus que é trindade. Como é que a gente explica a trindade? É fácil? Claro que não. Como é que Deus é 3 em 1? Parece aquele som, né? Lembra daquele som 3 em 1? Como é que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo? Então, o homem, muitas vezes, eles usam essa linguagem antropomórfica e antropopática para poder tentar explicar. Por exemplo, muitas vezes você vai ver na Bíblia Sagrada dizendo: os olhos do Senhor estão em todo lugar. Irmãos, Deus tem olhos como os meus, como os seus? Né? O Deus já está usando óculos, será? Para poder enxergar melhor como eu? Deus tem olhos? Claro que não, irmão. Deus não é espírito. Bom, você vê também, Deus está assentado no seu trono. Bom, com todo respeito, né? Deus tem bumbum para poder sentar como eu estou sentado aqui nessa cadeira? Claro que não. O nosso Deus não dorme, mas tem muitos louvores e a gente fala isso. Os sonhos de Deus. Irmãos,
Tem como a gente sonhar se a gente não estiver dormindo? A gente tem que dormir, né? Bom, os sonhos de Deus é porque Deus dormiu. E o que o Salmo fala? Eis que não tosquenejará o guarda de Israel. Deus não dorme. Mas a gente fala, as mãos do Senhor não estão encolhidas para não nos ajudar. Olha, a mão de Deus vai pesar na sua vida. Imagina, Deus assim, ó, com essa mão aqui, ó, pesando. E a gente também começa a falar sobre expressões de Deus, como por exemplo, Deus se irou. Você imagina Deus com aquela cara de mal assim, né? Revoltado. Quando a gente está revoltado, não sei nem fazer cara de mal, né? Como é que é a tua cara de mal, né? Assim, aquela coisa assim que está, né, bufando de raiva. Deus se irou, né? É uma linguagem antropopática de se falar, é uma linguagem antropomórfica de se falar. Mas Deus permite que o escritor use essa expressão para que a gente venha entender aquilo que ele tem para nos revelar. Porque se ele não usasse desse jeito, como é que a gente iria entender? Nicodemos entendeu quando ele pregou? Oh, Nicodemos, tu é um doutor da lei e tu não entende nem dessas coisas, imagina das coisas espirituais. Jesus não disse isso? Então vejamos, irmãos. Gênesis capítulo de número 6, versículo 6. Você lê que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Ele se arrepende de ter feito o homem. Irmãos, imagina Deus com cara de frustrado, botando aquela mãozinha na testa. Não tem aquele emoji que tem a mãozinha na testa assim? O que eu fui fazer? Que erro que eu cometi? Olha, tentei fazer o homem não tem jeito, o homem erra, o homem é pecaminoso. Para que o homem foi dar a voz, dar ouvido à serpente? Para que Eva veio ouvir a serpente, falar com seu marido? Então eu estou arrependido de... Irmãos, isso é uma linguagem humana de se falar. Bom, então quando a gente vê em Gênesis capítulo de número 22, quando Deus pede Isaac em sacrifício, e Abraão prepara aquele sacrifício, sobe o monte, você conhece essa história, e ele vai, prepara Isaac, amarra Isaac, quando ele vai dar o golpe mortal, olha o que diz a palavra. Gênesis capítulo de número 22, olha, vou ler aqui para os irmãos. Gênesis capítulo de número 22. Olha, Gênesis 22, a partir do versículo 9, diz assim: chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali o altar, e sobre ele pôs em ordem a lenha. Amarrou Isaque, seu filho, deitou-o no altar, em cima da lenha, e estendendo a mão, pegou o cutelo para imolar o filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão, respondeu ele, eis-me aqui. Então disse o anjo: não estendas a tua mão sobre o rapaz e não lhe faças nada. Agora sei. Quer dizer que antes não sabia. Vou repetir. Agora sei que temes a Deus, pois não me negaste teu filho, o teu único filho. Agora sei. Isso é uma linguagem, mano, do ser humano falar. Quer dizer que Deus não sabia. Então como é que a gente vai acreditar, irmão, que Deus é todo poderoso, que Deus é onisciente, que Deus sabe tudo? Então a gente está equiparando Deus ao ser humano. Bom, eu não sei o que vai acontecer comigo hoje. Eu não sei. Eu ainda estou gravando esse vídeo na parte da manhã. Eu não sei o que vai acontecer comigo na parte da tarde, e nem à noite, e nem amanhã. Eu não sei. Nem eu, nem você. E Deus? Ele sabe o que vai acontecer daqui a 100 anos, daqui a 200 anos, daqui a 300 anos. Você acha que Deus usa a mesma expressão que a gente? Por exemplo, digamos que a gente está internado e vem uma visita de uma pessoa muito querida. E o que a gente fala? Eu sabia que você não deixaria de vir. Não sabia nada. Você não sabia nada. Você esperava muito
porque você gosta muito daquela pessoa e ela tem uma consideração muito grande por você, e você já realmente esperava aquela visita, porque se não fosse, você ficaria decepcionado. Por isso que você fala isso. Mas você pode falar que eu sabia que aquela visita viria. Quando? Hoje, amanhã, depois da manhã, quando? Fala, exatamente, você sabe? Não sabe. Ah, eu sei que aquela visita vem na quarta-feira, 3 horas da tarde, me visitar e vai ser o primeiro a entrar. Você não sabe. Pode vir na quarta, pode vir na quinta, na sexta, pode vir no final de semana. Você realmente espera que aquela visita chegue. Mas, se você fosse escrever, eu sabia que o fulano de tal viria me visitar e foi uma visita muito agradável. Se você estivesse escrevendo a palavra de Deus, você não ia escrever assim? Mas você sabia? Não sabia. Então, quando o texto fala, agora eu sei, irmãos, pelo pouquinho que a gente conhece o Todo-Poderoso, pelo pouquinho que a gente conhece Deus, você acha que ele não sabia? Você acha que ele não sabia o que Abraão iria fazer? Eu vou ficar na expectativa aqui. Será que Abraão vai sacrificar seu filho? Será que ele não vai? Você acha que Deus estava assim? Irmãos, é claro que não. Deus sabe todas as coisas. É por isso que ele não muda de ideia. Não é a nossa oração que vai fazer Deus mudar o seu propósito, o seu plano. Deus falou que iria destruir o povo de Israel. Moisés vai e intercede com Deus e fala, Senhor, teu povo, não pese tua mão, não nos destrua. Aí Deus fala assim, Moisés, olha, você é um camarada bacana, hein? Vou ouvir tua oração, tá bom. Eu não vou destruir esse povo não. Ó, só porque tu pediu, hein? Porque se tu não pedisse, eu ia destruir o povo. Irmãos, você acha que foi a intercessão de Moisés que fez Deus mudar de opinião? Irmãos, talvez você possa pensar assim, pô, então eu não preciso mais de orar, eu não preciso mais ter fé. Não, eu quero que você entenda uma coisa. Deus, ele tem um propósito para tudo. Quando você tem fé que ele coloca no seu coração, quando você intercede por algo, por uma doença, pelo povo, por alguém, irmãos, Deus está te ensinando alguma coisa. É você que tem que aprender. Não é Deus que vai mudar de opinião. Deus já sabia que Ezequias não iria morrer, que ele iria acrescentar mais 15 anos. É claro que ele sabia. Quem não sabia era Ezequias, porque ele precisava aprender. Até porque o coração dele não estava totalmente íntegro. Ele estava fazendo aliança com a Babilônia. Tanto é que Isaías pergunta, quem é esse povo que tu estava conversando com ele? Ah, é o povo da Babilônia. Pois é esse povo aí que vai voltar e vai tomar tudo e vai te fazer como escravo. Vai fazer o povo de escravo. Então, Ezequias não estava com o coração ainda totalmente quebrantado para o Todo-Poderoso. Por isso que acontece isso na vida de Ezequias. Então, quando acontece algo na minha vida e que eu dobro meu joelho e oro, irmãos, eu que tenho algo a aprender com o Senhor, mas que Deus já sabe o que vai acontecer, sabe. Ele sabe qual vai ser a minha oração e qual é o resultado dele. Não vai ser a minha oração que vai mudar o projeto de Deus. Deus sabe todas as coisas. Deus já determinou todas as coisas. Quando a gente ora, a gente tem que orar sim. É para que Deus veja, Ele já sabe tudo. É para que a gente veja até onde está a nossa fé, até onde está a nossa confiança no Senhor, irmão. Porque, como diz o apóstolo Paulo, quem é que pode aconselhar o Senhor? Como é que eu posso dar conselho do Senhor? Tem certeza que não tem como o Senhor fazer desse jeito, não? Como é que a gente pode aconselhar o Senhor? Quem somos nós para aconselharmos Deus? Ele sabe todas as coisas. Como é que eu posso entrar com embargos de declaração? Vou recorrer. Deus me deu uma sentença. Eu falo assim, Senhor, revê direitinho a sua sentença. Eu entro com embargos de declarações e falo, Senhor, tem como o Senhor ver novamente essa decisão aí? Porque, olha, só falou isso, mas eu estou fazendo isso.
Revê aí, irmãos. Deus é imutável. Nós é que precisamos de aprender. Não deixe de orar, não deixe de crer, não deixe de ter a sua fé, porque quem tem que aprender, você, sou eu, não é Deus que muda de opinião. Amém, irmão? Que Deus possa abençoar a sua vida e, querendo Deus, até o próximo vídeo, em nome de Jesus.